Meu nome é Victor Guzmán e eu sou sobrevivente do 11 de setembro. Eu estava no 85º andar quando o primeiro avião atingiu a Torre Norte. Desde o 11 de setembro, minha vida nunca mais foi a mesma. Na verdade, ela é melhor agora. Esta é a minha história. Lembro-me de que o céu estava completamente azul. Era uma linda manhã de setembro. Eu sabia que ele fazia um longo trajeto ao trabalho, de 1h30 a 2 horas. Certa vez estávamos conversando e percebemos que ele gastava em torno de 20 horas por semana para ir e voltar do trabalho. E dissemos, isso vale por um emprego de meio período? Eu chego ao escritório e começo a digitar as cobranças, como fazem os advogados. Lembro-me de ter apertado imprimir. Quando estava me levantando, ouvi uma grande explosão e o prédio balançou para frente a ponto de eu ter sido jogado contra a parede da minha mesa. E então ele balançou de volta. Só havia fumaça e um cheiro forte. Vimos que os elevadores não estavam funcionando e que alguns deles haviam sido desligados. Encontramos a escada de emergência. Descemos lentamente. Lembro-me bem de ter feito uma oração rápida durante a explosão. Ainda digo que foi aquela oração que me manteve calmo. De repente, minha família tornou-se importante. Até então, o importante era conseguir as coisas materiais para a família. Essa foi uma das razões de eu ter ido trabalhar no World Trade Center. Eu iria ganhar muito mais dinheiro. Ele havia entrado naquele emprego provavelmente uns 3 meses antes do 11 de setembro. Estava todo entusiasmado com o trabalho. Eu só me lembro de que estava sentada em frente à TV, segurando uma almofada e balançando para frente e para trás. Enquanto fazia isso, lembro-me claramente de pensar comigo que ele havia me dado um beijo de despedida naquela manhã. E foi muito estranho para mim ele me acordar só para me dar um beijo e sair. Fiquei muito feliz por nos despedirmos cordialmente. Quero dizer, naquele momento eu não sabia ao certo o que iria acontecer. Finalmente conseguimos sair e eu comecei a correr. Ouvi um rugido estridente de vidro e metal e quando eu me virei, eu vi o prédio de onde eu saíra correndo havia apenas 5 minutos vir abaixo. Quanto mais rápido eu corria, mais a nuvem de fumaça se aproximava. De repente, aquela nuvem de fumaça simplesmente tomou conta de nós. Lembro-me de que estava na Universidade Pace. Eu ainda estava tremendo quando entrei. Naquele momento, ouvi a Torre Norte vir abaixo. Lembro-me dos meus joelhos dobrando e eu caí numa cadeira. Eu coloquei as mãos no rosto e fiquei pensando... A primeira pergunta foi, por que eu? Por que eu sobrevivi? Daí o próximo pensamento foi, eu estava naquele prédio que acabou de ruir. E à medida que os anos se passaram, aquela culpa se tornou um problema. No primeiro ano, eu a suprimi. No primeiro ano foi mais uma coisa de notoriedade, aquele, puxa, você é um sobrevivente do 11 de setembro. E assim eu passei o primeiro ano. Lembro-me de que quando a tragédia estava completando 2 anos, eu desmoronei emocionalmente. A ideia de dormir me aterrorizava e eu ficava acordado até tarde. Então, quando eu conseguia dormir, eu não queria acordar. Eu simplesmente não queria enfrentar o problema. Foi difícil de novo, eu acho que por causa do pensamento de que eu teria de ser capaz de superar aquilo. Eu não devia estar emocionalmente tão abalado. Não devia ficar com os olhos marejados e ter sobressaltos a cada barulho que eu ouvia. Até que percebi que não podia mais enfrentar aquilo sozinho. Foi um ato de humildade perceber que eu precisava de ajuda. O bispo sempre falava com o Victor. Ele o abraçava e perguntava, Victor, você está bem? Ele tornou-se outro pai para mim. Lembro-me de que ele sempre me abraçava e como eu precisava daquilo. Como precisava de que alguém mais percebesse que eu estava sofrendo.
A parte mais difícil de mudar é que eu estava gostando do dinheiro que estava ganhando na cidade e percebi que tinha de ter fé em que, primeiro, continuaríamos pagando nossas contas e, segundo, teríamos de passar sem algumas coisas. Eu queria um trabalho que me permitisse chegar em casa cedo. Arrumei um emprego em Newburgh, que fica a uns 30 minutos de onde moramos, e a diferença que isso fez foi que eu podia ir a um jogo de beisebol. Minha filha estava em um time de futebol, e essas coisas pequenas que antes não eram muito importantes tornaram-se o foco. Que é? Estudo das Escrituras. Vamos lá, John. Que? Estudar! Uma coisa que estava faltando a nós, porque eu não estava por perto, era sentar juntos como família e ler as Escrituras. Encontrei uma vida nova nas Escrituras e me enterrava nelas, na verdade procurando consolo. À medida que eu continuava a fazê-lo, queria compartilhar aquilo com as crianças. Queria que eles tivessem amor pelas Escrituras. O que eu vi pela vida de Cristo foi que era Ele o que cura. Ele me restauraria por meio dos sacrifícios pelos quais passou. Não seria a busca por dinheiro. Ele não falava sobre gastar 4 horas por dia para ir para o trabalho e voltar dele. Falava sobre amar os pequeninos e sobre como ele os abençoou por meio de sua vida. Aquilo abriu meus olhos. Ele sempre foi um homem excelente, mas tornou-se ainda melhor por causa da experiência que teve. Ele é mais focado na família, é mais focado na comunidade e em servir aos outros, além do trabalho. Ele ainda trabalha arduamente no emprego, mas está prestando atenção às coisas realmente básicas da vida. As coisas que realmente importam. Está bem focado nelas. Até hoje, ele me telefona no dia 11 de setembro como da primeira vez. Só para dizer oi e que estava pensando em mim. E isso fez toda a diferença do mundo. Depois do ocorrido em 11 de setembro, alguns disseram Deus não existe. Para mim, a existência dele nunca foi mais real.